Boa noite, igreja. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos aqui em Pouso Alegre, sul de Minas, Igreja Batista Betel. Estamos respeitando tudo aquilo que a vigilância sanitária trouxe a título de recomendação. Estamos em um número reduzido de pessoas aqui no templo e ali na entrada, quando passamos, o Otomar nos ungiu, não com o óleo do Senhor, mas com álcool em gel. Então nós estamos ungidos. É uma alegria ver o Súrian, o Wellington, ver a Marília, companheiros de longa data. E a Marília foi quem fez a capa dos 2 livros que eu tive o privilégio de escrever. Então, se você precisar de alguma coisa na área de design, você pode procurar a Marília. O Lucas estava falando que ele fez 30 anos, né? Minha irmã até comentou comigo. Ó, inveja. 30 anos. O idoso, né? 30 anos. 30 anos, Lucas, eu faço de prefeitura daqui a um ano. 30 anos, Lucas, eu fiz de união com a Sônia, 25 de casados, mais 5 de namoro. Pois é, Lucas, curta teus 30 anos, porque no meu caso farão quase 2 décadas que eu fiz 30 anos. E pensando nos 30 anos, Lucas, me lembro quando o Thales, meu filho, fez 18. No aniversário dele, na manhã que ele completou 18 anos, eu sentei com ele na cama dele e falei para ele: você deitou com 17 anos, 11 meses, 30 dias praticamente, e agora você acordou com 18. Mudou alguma coisa na sua cabeça? Você pode olhar para mim, pai, agora eu entendo tudo aquilo que o Senhor falava. Como uma noite fez diferença na minha vida. Agora compreendo, pai, os seus ensinamentos. Ele começou a rir e disse que não. Eu falei, pois é. Mas a partir de agora, a sociedade te entende como responsável por seus deveres, direitos e ações. Mas por que eu estou conversando isso com os irmãos? Porque hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante. A questão de pensar, ter a nossa mente transformada. O título da mensagem é Agente Transformador em meio a gente em transformação. Se nós pensarmos, um dos atos mais complicados do ser humano é o ato de pensar. Por quê? Porque pensar cansa. Pensar consome energia. Os irmãos sabem que o nosso organismo ele produz energia através dos alimentos que nós ingerimos. Então, esses alimentos eles são transformados dentro de nós a título de energia, que é aquilo que a gente precisa para movimentar. E pesquisas demonstram que 40% da energia que o nosso corpo produz através dos alimentos é consumido pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é extremamente importante e esperto. Por isso que quando a gente quer fazer uma academia, o cérebro fala, não, vai não. Por quê? Porque ele sabe que vamos consumir energia e que por vezes essa energia fará falta para ele. Quando você faz uma prova muito difícil e você sai com um cansaço físico enorme, por quê? Porque você consumiu energia através do raciocínio, ou seja, o seu cérebro consumiu energia do seu corpo. Por isso que propaga aquele cansaço físico. E se nós voltarmos um pouco, não 30 anos, conforme o Lucas falou, mas milhares de anos. Se nós voltarmos aproximadamente 400 anos antes de Cristo, nós vamos nos deparar com as escolas dos pensadores. Ali nós tínhamos Sócrates, Aristóteles, Platão. Naquela época, o bonito era ser pensador. Por quê? Porque para trabalhar, bastava se ter 2 braços e 2 pernas. Ou seja, para trabalhar, não precisa pensar. Só precisamos de um corpo. E eu pergunto para os irmãos, hoje mudou alguma coisa nesse sentido? Nós ainda temos as pessoas que pensam e ainda temos as pessoas que trabalham, que operam. E a intenção aqui não é menosprezar nenhum nem outro. A intenção é levarmos a um pensamento. O que a igreja tem feito?
que a igreja tem feito nesse momento de pandemia? Nesse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando e que estamos passando. Tem uma música lá do irmão Lázaro, eu não vou cantar porque a intenção não é os irmãos irem embora, é os irmãos continuarem. Mas diz algo mais ou menos assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus. Ou seja, o passar pela prova, nós não estamos parados, nós não estamos estagnados, nós estamos passando por essa prova, estamos caminhando. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos protegeu. Porque somos melhores que os outros? Não, porque a misericórdia do Senhor se renovou, inclusive nesta manhã. E estas misericórdias que são renovadas é a causa de nós não sermos consumidos. Eu estava ali no meu cantinho adorando ao Senhor e pensando, como que um grupo de pecadores aqui em cima, porque teve uma vez que o irmão veio, o Lucas convidou o irmão para vir, eu falei, seja bem-vindo, aqui só tem pecador. Ele começou a rir, porque às vezes a gente entra na igreja pensando que ali só tem santinho, né? Não. Eu estava pensando, como que um grupo de pecadores que se predispõem a deixar o Espírito Santo usá-los, consegue levar um grupo que é a igreja à adoração ao Senhor. E aí em cima disso eu fiquei pensando como que deve ser lá na eternidade, quando os anjos estão constantemente dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí o Lucas pegou e disse uma coisa que eu queria compartilhar aqui com os irmãos e vou falar novamente, para enfatizar. Que no céu não tem placas de igreja. Eu fico imaginando, já pensou lá no céu, você morre, né? Aí o anjo, você é de qual igreja? Sou da igreja de Betel. Tá, a segunda nuvem à esquerda ali. Não, lá não vai ter nada disso. Não vai ter. Então, essa que é a parte gostosa de ter esse entrosamento com o corpo de Cristo. Porque às vezes fica se separando a igreja A da igreja B. Nós somos todos a igreja de Cristo. Então eu convido você que está com a sua Bíblia a abrir em Romanos 12, versículo 2, e nós leremos também 1 Coríntios 13, 11. Então, o primeiro texto é Romanos 12, 2. Quando eu tinha 30 anos, Lucas, eu não precisava anotar com letras garrafais o versículo. Eu conseguia ler na própria Bíblia, você entendeu? Aí agora a gente tem que fazer uma colinha, tá? Idoso, de 30 anos. Então, Romanos 12, 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E agora, Peterson, por gentileza, 1 Coríntios 13, 11. Dá até para a gente parafrasear, olha que bonito. Quando eu tinha 30 anos, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando fiz 49, deixei para trás as coisas de menino. Tá vendo? Amados, então uma coisa que a gente vai conversar. Primeira coisa que a gente tem que entender: o tempo passa. O tempo passa. Não adianta a gente ficar segurando o tempo. Ele se esvai pelo vão dos nossos dedos. Então ele passa. O que é, já pode não ser. Inclusive, tem uma música de Lulu Santos: nada do que foi será, de novo ou do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Não sabe por quê? Nasceu tarde, tá vendo? Então, olha só como é que essas coisas acontecem. Ou seja, nós estamos em constante movimento. E se nós pegarmos o apóstolo Paulo e vermos o que ele fazia antes de conhecer o Senhor, e o que ele passou a fazer depois do encontro com o Senhor naquele caminho de Damasco, nós vamos ver que a mente dele foi transformada, a maneira dele de pensar foi transformada. E aí ele, com muita propriedade, movido pelo Espírito Santo, ele escreve: não imitem, ou seja, é uma ordem.
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E, infelizmente, na atualidade, em pleno século XXI, no ano de 2021, nós ainda temos dificuldade de ter a nossa mente renovada. Nós ainda continuamos com a nossa mente cauterizada, ou seja, parada no tempo. E é algo que a gente precisa repensar. É algo que a gente precisa analisar e verificar o que é que anda acontecendo. Por quê? Porque nem tudo que a gente vê é verdade. Lembram-se que manga com leite matava? Por que matava? Porque naquela época que foi falado esta verdade, o leite era caro e não podia ser consumido pelos escravos. Então inventou-se essa mentira para que os escravos não consumissem o leite. Provavelmente alguém chupou manga, tomou leite, deu uma diarreia danada. Aí o que aconteceu? Ficou mais forte ainda essa crença de que manga com leite faz mal. Já falaram para vocês também que não podia engolir semente de laranja, que ia nascer uma laranjeira dentro de você? Como as pessoas eram sádicas com a gente quando a gente era pequeno e ainda não tinha 30 anos na época. Mas olha só como que isso é interessante. E falavam aquilo, e o medo que você tinha de engolir um caroço de laranja. Porque aí falava, olha, vai nascer, vai sair os galinhos pelo seu nariz, pelo ouvido, e aí depois vai começar a dar fruto. Aquilo era uma agonia tremenda para nós. Por quê? Porque nós ainda pensávamos como crianças. Nós agíamos como crianças. Hoje, se alguém falar isso para você, que você engoliu um caroço de laranja, você vai acreditar? Não, você não vai acreditar. Você sabe que não tem condições para que isso venha a ocorrer. Por quê? Porque nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós somos instruídos, nós estudamos. E nesses estudos que nós realizamos, aí na escola secular, nós podemos perceber que isso não procedia, não era verdade. Não tinha condições de isso realmente acontecer. Então são situações para a gente começar a pensar, principalmente com relação ao evangelho que nós estamos vivendo. Ou o evangelho que nós temos tido contato, principalmente pelas mídias sociais. Você já reparou que você faz uma pesquisa no Google por determinado... E hoje nós estamos vivendo a cultura da preguiça. Porque antes você queria comprar uma televisão, por exemplo, você saía batendo perna de loja em loja fazendo a sua pesquisa. Agora não, agora já tem sites de busca que você coloca o produto que você quer ali e ele já traz essa informação praticamente instantaneamente. E depois onde você vai, parece que, no exemplo aqui, aquela televisão te persegue, né? Em qualquer lugar que você vai das redes sociais, aquela TV te persegue. Antes você queria fazer uma viagem e você queria ver o preço dos hotéis, você tinha que ligar para os hotéis. Não, agora já tem site de buscas de hotéis que traz todas essas informações. E isso é algo muito sério. Por quê? Porque a nossa mente está ficando fechada. Dos contatos que você tem aí no seu celular, eu fiz essa pergunta para o pessoal de um grupo de uma empresa que a gente está dando uma consultoria. Eu fiz essa pergunta a eles e farei aqui para vocês. Dos contatos que você tem no seu celular, quantos números você sabe de cor? Eu não sei nem dos meus 2 filhos, sei da esposa. Não sei dos 2 filhos. Por quê? Porque lá na agenda está o nome deles. Então percebe como que nós estamos limitando essa nossa capacidade pensante? E em cima dessa limitação, nós vamos tendo dificuldade para assimilar as outras coisas que estão acontecendo à nossa volta. E essa dificuldade, ela vai acentuando com a quantidade de informações que nós somos bombardeados constantemente. E nós não nos deparamos com isto. Nós não pensamos. Estamos simplesmente caminhando, como se estivéssemos em uma esteira. Nós não analisamos, não prestamos atenção no que está à nossa volta. E o resultado é o quê? Uma igreja apática. Uma igreja que deveria ser o sal da terra e a luz do mundo,
mas que continuamos com os nossos medinhos de engolir um grão de laranja e nascer uma laranjeira dentro de nós. Por isso que Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino eu pensava como menino, mas agora eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino. Em outro lugar ele vai falar assim, olha, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, aquela feijoada, não é, Marília? Aquela feijoada com substância. Mas vocês ainda estão tomando leitinho. Por quê? Porque vocês ainda não estão preparados. E aí Jesus vem e fala, olha, se eu disse coisas do dia a dia para vocês, vocês não entenderam, e se eu começar a falar das coisas que estão por vir? Então, amados, cabe a nós, a igreja, pensarmos, pedirmos a orientação do Espírito Santo. Senhor, revela-nos a tua vontade. Porque o versículo diz, não imita o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. De que maneira? Por meio da mudança do nosso modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Uma das coisas que a gente chama bastante atenção, aliás, uma das coisas que a gente cita que você pode usar para chamar bastante atenção é a famosa regrinha de 3. O que é essa regrinha de 3? Em comunicação, quando você quer que um assunto fique bem chamativo, que as pessoas retenham com maior propriedade, é você trazer 3 qualidades sobre o mesmo assunto logo em seguida. E é isso que Paulo diz aqui, quando ele se refere à vontade de Deus. Porque ele fala que a vontade de Deus é boa. E aí em seguida ele diz que é agradável. Como que uma coisa boa pode não ser agradável? Ou como que uma coisa agradável pode não ser boa? E aí ele finaliza, perfeita, vontade de Deus. Então Paulo está dando uma ênfase tão grande na vontade de Deus, que é algo tão maravilhoso, que ele traz esses 3 adjetivos para poder qualificar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí sim nós vamos experimentar. Agora, para experimentarmos essa vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente renovada, os nossos pensamentos transformados, mediante o agir do Espírito Santo em nós. Este é o ponto. Essa é onde que a gente tem que sentar e analisar. Senhor, eu quero experimentar a tua vontade. Ótimo. Deixa eu modificar os seus pensamentos. Não é imitando. Hoje pela manhã a Eliane falou sobre a questão de que a nossa luta não é contra carne ou sangue. E não é mesmo, mas é contra o principado que estão nas hostes celestiais, nas regiões celestiais. Aí sim está a nossa luta, aí sim está a nossa batalha. Não é ficarmos guerreando contra o nosso próximo, não é ficarmos guerreando contra as autoridades. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Cabe a nós o quê? Orarmos por elas. Orarmos por ela. Então o nosso pensamento começa a ser modificado quando o Espírito Santo começa a nos revelar. Imagina só, se nós acordássemos pela manhã e fizéssemos a seguinte oração: Senhor, em que eu posso te ajudar para o teu reino ser estabelecido hoje? Aí já é uma mudança de paradigma, de pensamento inclusive. Nossa, mas eu posso ajudar a Deus? Claro! Amados, a criação foi uma das coisas mais lindas que Deus fez na questão do homem. E foi extremamente útil para Deus. Quem nomeou os animais? Adão, o homem. Então a gente percebe que é um ser inteligente. Deus não podia ter nomeado, olha Adão, aqui está um gatinho, aquele era um cachorrinho. Não. Deus pegou e falou, olha Adão, agora você vai nomear os animais. Ou seja, a criação, ajudando o Criador na administração do paraíso. E no curso Casados para Sempre a gente até brinca que Adão sozinho administrava o jardim do Éden. Quando ele casou, ele começou a governar o mundo. Porque às vezes o homem pensa que ele é, né? Eu sou o poderoso. Você é o poderoso. Sozinho, você só é o jardineiro. Casado, você é o governador do mundo. Aí você vê se a mulher é importante na sua vida ou não. Se quiser continuar sendo só o jardineiro, fica solteiro. Agora, se quiser governar o mundo, aí a gente abdica dessa situação e deixa a mulher governando, né? Mas enfim, é umas coisas bem interessantes para a gente analisar. Mas olha só como que isto se dá então. Então nós podemos sim fazer essa oração pela manhã. Senhor, em que eu posso te ajudar hoje? Mas mostra-me, Senhor, para que eu seja um agente de transformação em meio a gente em transformação. Aí nós conseguimos verificar e entender um pouco daquilo que Paulo experimentou enquanto caminhou aqui.
Mas para isso, a gente precisa ter o quê? Uma maturidade espiritual, que é o que Paulo também disse: olha, eu deixei as coisas de menino, agora sou homem. E às vezes a gente pensa que maturidade espiritual está ligada a tempo de conversão. Não é. Eu tenho 20 anos de conversão, já sou maduro. Às vezes não. Às vezes são 20 anos de conversão, mas na verdade é só um ano de experiência com o Senhor repetido 20 vezes. Por isso essa questão de aprendermos no Senhor, de termos esse contato com Deus diariamente, mas um contato de qualidade. Alguém escreveu: nós queremos passar a eternidade com o Senhor, mas temos dificuldade de ter tempo de qualidade com Ele ainda aqui. Por quê? Porque existe a indústria do entretenimento. O que é essa indústria do entretenimento? É aquela indústria que nos mantém não pensando, apenas assistindo. Apenas assistindo. Tem um vídeo antigo de uma banda bastante antiga também, Pink Floyd, onde The Wall... Como é que é o nome? Alguém falou isso daí. Tá? Another Break in the Wall. Ou seja, as crianças estavam dentro de uma escola e sendo conduzidas só naquela esteira. Ou seja, não se formavam seres pensadores, apenas operadores. E durante muito tempo também na nossa vida, na escola, foi assim. As aulas de português, interpretação de texto. A professora te dava um texto e perguntava: o que você entendeu do texto? Às vezes você não tinha entendido nada, mas você não podia falar. Aí você inventava alguma coisa: o texto, assim... Quer dizer, você não entendeu nada, mas você tinha que falar alguma coisa. Por quê? Porque você não podia falar: eu não entendi nada. Percebem? Como que isso foi enclausurando os nossos pensamentos? Eu me lembro quando eu deparei com a Ana Clara dentro de casa. Marília vai lembrar dessa história, provavelmente já comentei. E a Ana Clara virou para mim, ela devia ter uns 6, 7 anos de idade. Ô pai, por que todas as coisas de Deus é do sexo masculino? Aí a gente tem que primeiro ver se entendeu a pergunta antes de responder alguma coisa que não tem nada a ver. Eu falei: como assim, Ana? Eu não entendi. Ela: simples. 6 para 7 anos de idade. Ela disse: o Pai, o Filho, o Espírito, o céu, o pecado, o diabo. Eu falei: meu Deus, o que eu estou criando dentro de casa? 6 para 7 anos. E aí eu disse para ela assim: Ana, quando a Bíblia foi escrita, o homem era mais importante que a mulher. Agora os dois são igualzinhos. Bom, obrigado, pai. Não, eu que agradeço, né, de ter satisfeito você com uma resposta dessa. Ou seja, nós precisamos, incentivar os nossos filhos a pensarem, as pessoas que estão à volta a pensarem. Por quê? Porque é pensando que em cima das indagações, quando a gente faz graduação, aí tem lá o TCC para escrever. Aí é uma coisa bem interessante, porque primeiro você quer fazer a introdução do teu trabalho, né? Este trabalho visa falar... Se você não fez o trabalho ainda, como é que você vai falar sobre o que você quer falar? Mas mas a introdução no começo. Então, a introdução no começo, mas é a última a ser feita. Você faz o teu trabalho inteirinho, depois você vai apresentar o teu trabalho para as pessoas e o trabalho vem, a introdução. Às vezes a gente já quer começar ali com a introdução. Então, essa dificuldade de escrever... Por quê? Porque geralmente a nossa escrita vem em cima de uma situação problema. Ou seja, é algo que você quer pesquisar, é algo que você quer encontrar a resposta, e aí você se debruça para fazer uma pesquisa. Às vezes uma pesquisa bibliográfica, às vezes uma pesquisa de campo, não tem problema, mas são pesquisas. E em cima dessas pesquisas você encontra resposta para aquela situação que você identificou. Isto é você o quê? Pensar. Claro que hoje existem pessoas que são pagas para fazer TCC. Isso existe. Assim, pessoal, eu sei que vocês não conhecem ninguém, mas eu tenho que dar um exemplo que acontece, né? Não aqui no meio de vocês, mas em outros lugares acontecem essas situações, né? Claro, porque onde tem uma demanda, onde tem uma necessidade, vai ter alguém para suprir essa demanda, vai ter a oferta desse produto. Então isso que eu estou comentando é justamente por quê? Porque vem essa indústria do entretenimento que nos leva a engolir exatamente aquilo que eles estão fazendo. E uma das dificuldades que nós temos é identificar que nós estamos dentro de um sistema. Nós estamos em um sistema, ainda que nós queiramos pensar de outra forma. Eu não quero trabalhar amanhã.
para quem, infelizmente, em virtude do decreto municipal, está com o comércio fechado, amanhã não vai trabalhar. Mas, dependendo da situação, se for no serviço essencial, por exemplo, as drogarias, as farmácias, estão podendo trabalhar. Então, vamos imaginar que a pessoa trabalha em uma farmácia. Eu não quero trabalhar amanhã. Vai ter o dia descontado. Por quê? Porque nós estamos dentro de um sistema. E esse sistema, muitas vezes, ele nos cega, ele tapa os nossos ouvidos e fecha a nossa boca. Por isso que Paulo está falando, agora pensem bem, Paulo escreveu isso daqui há praticamente 2000 anos. Praticamente 2000 anos, conforme o Tomar diz quando ele abre aqui a escola bíblica, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então olha só que coisa interessante, se Paulo já estava mostrando, olha, vocês precisam, e logo no versículo anterior, Romanos 12, 1, ele vai falar que a gente precisa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. E aí ele vem e fala justamente isso, olha, não vos conformeis, não tomeis a forma deste sistema. Nós precisamos fazer a diferença, porque o mundo está a passos largos caminhando em direção à destruição final. Cristo está às portas, Eliane disse isso hoje de manhã com muita propriedade. Cristo está voltando e nós estamos o quê? Semelhantemente àquela música do Raul Seixas, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O que nós estamos fazendo? E às vezes os irmãos podem, nossa, mas o irmão está citando músicas mundanas. Amados, nós precisamos pensar. A Bíblia diz, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Então nós também precisamos parar com esse negocinho. Tem música santa e tem música não santa. Nós precisamos repensar. E isto sim é motivar a nossa capacidade pensante dada pelo Senhor. Nós somos seres racionais, seres que pensam. Seres que pensam. Nós não podemos ficar fechados dentro de caixinhas e muitas vezes nos tornamos meros repetidores ou operadores. Os irmãos sabem, eu trabalho na prefeitura. Às vezes nós estamos trabalhando com o computador dá algum problema. Às vezes alguma coisinha ali você sabe o que é a solução. Mas quando é algo mais sério, aí a gente tem que chamar o pessoal lá da TI, Tecnologia da Informação. Aí vem um menino e ele pergunta, o que você estava fazendo e o que aconteceu? Ou seja, até então eu estava apenas operando o computador. Aí esse menino, quando ele vem, ele vai pensar para poder descobrir e identificar o que é que aconteceu, que danificou temporariamente aquela máquina. Então nós precisamos pensar, precisamos não ficar apenas com a indústria do entretenimento. Eu me lembro, décadas atrás, que por isso que o sul de Minas tem um grande número de torcedores por times que não são de Minas. Grande parte do Rio, ou que torcem, inclusive, para times de São Paulo. Por quê? Porque a única emissora que a gente assistia era a de São Paulo. Não vamos falar aqui o nome dela para poder não dar ibope. E aí nós assistíamos o quê? O campeonato por ela transmitido. Então era aquele momento que a gente só assistia e aí torcia, porque era o que nós tínhamos acesso, tínhamos contato. E o que se tinha naquele momento era o quê? Os campeonatos estaduais e o brasileiro. E claro, Libertadores também. Às vezes eu chego em casa, o Thales está assistindo o jogo, eu falo, mas não jogou ontem, anteontem, está jogando de novo. Não, agora é a Copa do Brasil, agora é Conmebol, é Copa do... Ou seja, é um campeonato em cima do outro. Ou seja, isso é o quê? A política do pão e circo. Não sei se os irmãos já repararam, a criança em um estado normal de saúde, uma criança saudável, ela chora por duas situações, com fome ou quando ela está fatigada do lugar que ela está, ou seja, sem ter o que fazer. Você leva a criança em qualquer lugar, se ela tem comida e se ela tem algo para brincar, um entretenimento, ela não te dá problema. Mas faltou um desses dois, ela ficou apática porque não tem o que fazer, ou está com fome, ela vai te dar problema. E hoje não está sendo diferente. Nessa indústria do entretenimento, estão colocando coisa para a gente ficar assistindo. E aí vem os programas, não sou contra os programas, ou seja, de uma forma que alimentam as pessoas. Então não mudou, é a política do pão e circo. As pessoas com a barriguinha cheia e tendo algo para assistir, não pensam.
E em cima dessa dificuldade de pensar é onde a igreja está chegando. Numa apatia que não tem se transformado como sal da terra e luz do mundo em meio às necessidades, principalmente das viúvas e órfãos e dos pobres, conforme Isaías mesmo, no livro de Isaías, relata. Então, o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo? Lindo e maravilhoso, e parabenizo a campanha dos irmãos que estão aí, arrecadando leite para poder levar para o asilo. É isso mesmo, a finalidade é esta, é ajudar, é auxiliar. Nós precisamos ser agentes transformadores em meio a agentes em transformação. Essa é a finalidade da igreja. E nós vemos que pelo trabalho do pastor Isaías, eu estou aqui praticamente diante dessa pandemia, a gente já nem sabe, né? Eu sei que eu vim para cá em março, aí depois teve a situação das igrejas serem fechadas, mas a gente ainda continua tendo bastante contato com o pastor Isaías de forma virtual. E aí depois, quando as igrejas voltaram, a gente veio para cá de uma forma mais presencial e nos cultos. Mas a gente percebe o trabalho que ele tem feito aqui na igreja. A gente percebe como que ele realmente tem sido um agente de transformação em nossas vidas, guiado e mediado pelo Espírito Santo. E nós só vamos entender isso lá para frente. Eu conversava ontem com uma pessoa, que, hoje, nós estávamos ontem conversando sobre hoje, que seria o momento da Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, liberar as vacinas. E aí eu conversava com essa pessoa, imagina só, porque não é uma pessoa sozinha que deu chamegão lá. Ou seja, foram estudos realizados, um conselho de pessoas que se reuniu e esse conselho deliberou a aprovação pelas vacinas em caráter emergencial. E aí eu estava conversando com ele, imagina o que passa na cabeça dessas pessoas. Se a gente não assina, seremos culpados por mortes em massa. Se a gente assina e der algum problema, seremos culpados porque deu algum problema. Então pensem bem. E aí eu disse para ele, eu falei, olha, esta situação de amanhã estará registrada nos livros de história que os teus filhos irão estudar. E você poderá falar para eles, eu estava lá. Eu lembro desse momento. E aí ele pegou e disse para mim, você lembra de alguma coisa que teve uma repercussão mundial? Eu falei para ele, lembro. O dia 11 de setembro de 2001. Mas antes do dia 11 de setembro de 2001, eu falei para ele, eu lembro da morte do Ayrton Senna. Então são situações que a gente vivenciou e agora a gente olha. E eu me lembro, no dia que o Ayrton Senna faleceu, eu falei, nossa, Carlos falando, com tanta experiência, por que ele não pisou no freio? Aí depois, na minha vaga ignorância, assistindo a reportagem de quem tinha conhecimento e fundamento para falar do assunto, falou que ele estava a praticamente 300 por hora, ele mal pensou em pisar no freio. Aí é que a gente entende um pouco mais do assunto. Por quê? Porque é na minha forma ignorante de pensar. Por quê? Eu estava acostumado a dirigir carro, ou tomar a 80 por hora. Aí você fala, nossa, 80... Não, mas ali... Sequer a gente sabe. Eu nunca experimentei um carro a 300 por hora para você pensar se dá ou não para tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Então, às vezes, a gente fala coisas que a gente não tem conhecimento, não temos competência para falar. E aí, por isso, essa necessidade vital da atuação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Porque primeiro ele promove a transformação aqui dentro. Depois ele começa a promover a transformação às pessoas que estão à minha volta por intermédio das minhas atitudes já transformadas. Por quê? Porque o meu pensamento foi modificado. O meu pensamento foi modificado. E aí a gente consegue entender um pouco mais do que vem a ser o Evangelho de Cristo, onde Jesus pega 12 camaradas sem noção nenhuma e está aí até hoje o Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós somos igreja de Cristo. E por mais que venham dificuldades, nós estamos aqui,
vivos. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor operando ninguém pode impedir. Ou conforme o Lucas leu, o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará? Ele agora já começa a amadurecer a ideia da morte. A gente que já passou do ápice da parábola, lembra as aulas de matemática? Tinha parábola positiva, tinha o vértice da parábola. Eu já passei do vértice, amado. A Bíblia diz que a nossa idade é o quê? De 70 anos, que passar disso é enfado. Se eu pegar os 70 anos, tem mais 21 aí pela frente. Então já passou do vértice da parábola. Eu costumo dizer que já é o quê? O trem apitando na curva. A qualquer momento, segundo o Cláudio Duarte, um número teu é chamado e a gente pode estar lá, independentemente da idade, claro. Mas nós que já estamos um pouco mais experimentados na vida, e experimentados com X e não com S de esperteza, aí sim nós já vemos as coisas de uma outra forma. O que eu vou fazer com esse resto de tempo que ainda eu tenho? Ficar brigando? Fica achando ruim com as pessoas? Não. Vamos experimentar o melhor do Senhor. Porque segundo o que o pastor Isaías diz, o melhor de Deus ainda está por vir. E nós precisamos crer. Mas para crermos nisso, a nossa mente precisa ser transformada. O nosso espírito precisa ser renovado. Aí nós vamos conseguir entender como que essas questões todas se dão. Se você fosse numa pizzaria e lá só tivesse pizza de mussarela, o que você ia pedir? Lógico, pizza de mussarela. Mas aí você chega, vem um cardápio com pelo menos 3 páginas, com sabores diferentes de pizza. E aí, nós não estamos acostumados a pensar, a gente trava. Qual que a gente vai pedir? E aí, para amenizar o sofrimento, eles fazem metade de um sabor e metade de outro sabor. Então, por exemplo, se estou eu e Sônia, eu posso deliberadamente escolher o meu sabor e ela pode deliberadamente escolher o sabor dela. Depois de muita luta. Porque a gente fica olhando o que tem de ingrediente em um e em outro sabor. Ou é assim só comigo? Mas aí chega a pizza. Você confere se os ingredientes que estão lá são os que você deveria ter pedido? Ah, tomate está aqui, cebola veio, azeitona, você faz o check. Não, você come. Só que tem uma dificuldade. A hora que você está comendo, você pensa, a gente devia ter pedido a outra, né? É assim ou não é? Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de pensar. Por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados a não pensar. A não pensar. Agora vamos pensar de uma outra forma. Certo? Chegou lá o cardápio. Você analisa, verifica os prós e contras com relação aos ingredientes que estão lá. Aí sim, você já está fazendo uma seleção daqueles sabores que podem te agradar. E em cima dessa sua seleção, você seleciona 1 ou no máximo 2 sabores para poder satisfazer momentaneamente a sua necessidade de ingerir algo. Então, estas questões nos levam a ter essa dificuldade de pensar. Um outro exemplo bem simples de como que a gente fica engessado. Antigamente você entrava num barzinho, não esse barzinho com o sentido de que tem hoje, um bar onde você podia comer teu pão com mortadela. E aí você pedia um café. O café era tirado da garrafa de café do cara. Já vinha com açúcar. Aí depois evoluiu um pouquinho. O café já vinha sem açúcar e você podia escolher entre o açúcar e o adoçante. Hoje você entra dentro da cafeteria, você fica bobo de ver. Você demora meia hora para poder escolher um café. E você só queria tomar um café. Mas como nós não estamos habituados a pensar, tudo isso para a gente é algo novo. E o cérebro fica... Nossa, que tanto... Principalmente se for um homem, não é verdade, Marília? Porque o homem também tem essa dificuldade. Sabe, o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Você for escolher o café, ele deixa a criança sair e perde a criança. Então a gente perdeu essa característica pensante. Por conta do quê? De que fomos doutrinados a pensar. Aulas de matemática. Eu não sei fazer, dona. Lembra-se? Não, a gente é preguiça de pensar. A verdade é esta. Porque matemática é raciocínio lógico. Você tinha que chegar a uma resposta. E matemática é simples. Ou a conta está certa ou está errada. Não tem meio certo. Ah, dona, fiz até aqui, dá meio... Não tinha. Não tinha. Então, essas questões todas foram sendo deixadas de lado. Leitura de livros.
Domingo passado nós compartilhamos aqui o seu sonho, longe de Jesus, perecem, lembra-se? E aí eu compartilhei, eu até disse que nós quando lermos a Bíblia, para ler com alegria, entrar dentro da história, mas nós também perdemos essa qualidade, essa característica. Por quê? Porque a leitura passou a ser algo meio esporádico na nossa vida. Por quê? Porque o sistema não quer que nós pensemos. O sistema quer nos doutrinar. Amados, não é também para todo mundo sair amanhã rebeldes. Tá todo mundo amanhã rebelde. Não, não é isso. Não é isso. A intenção é você dobrar o seu joelho, pedir para o Espírito Santo, Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Usa a minha vida. Aí sim, nós vamos ver como que o Evangelho vai se propagar de uma maneira sadia, de uma maneira que realmente transforme vidas. Aí nós vamos ver, e através das nossas vidas. Na atualidade, nunca se propagou tanto a cultura da inutilidade. É só verificar os youtubers de plantão aí. Não vou citar nomes aqui porque não é o caso. Senão depois ainda vão pesquisar, né? Deixa eu ver o que é falando. Então, essas questões é a cultura da inutilidade. Ou seja, o que isso está transformando a nossa vida? O que isso tem modificado a nossa vida? Mas é o sistema. O sistema está imbuído nesse condão, nesse sentido de nos manter escravizados. Então não é só o pecado que nos escraviza, o sistema também. Por quê? Porque nós não queremos ter essa liberdade em Cristo. É preferível o outro pensar. Por quê? Porque se der certo, vamos imaginar, o chefe do executivo editou um decreto, fechando o comércio. Se essa atitude der certo, palmas para ele. Se der errado, críticas para ele. Ainda bem que não fui eu que assinou o decreto. Percebe? Então nós estamos nessa também. Não deixa o outro decidir, porque se der certo, beleza, tô junto. Se der errado, não fiz nada. Então a nossa mente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. E aí a pergunta é, o que Deus quer de nós, pensadores ou operadores? Deus quer pensadores. Todavia nós seremos os dois no corpo de Cristo. Mas a gente precisa analisar, a gente precisa pensar. E aí vem a pergunta fácil, então. A pergunta é fácil, as respostas que são complicadas. Como fazer para resolver tudo isso? Primeiro ponto, identificar se estamos ou não imitando o comportamento e os costumes atuais. Eu estou pensando com a mente do outro? Ou eu estou pensando de acordo com o que o Espírito Santo tem me revelado? E por vezes a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que analisar o contexto como um todo. Então a primeira pergunta, eu estou realmente fechado dentro desse sistema? Pensando da maneira como o sistema quer que eu pense? Pensadores ou operadores? Paulo teve uma mudança radical. E ele diz, olha, dos da minha tribo eu era o mais exemplar. Mas quando eu fui encontrado por Cristo, o que eu sabia, deixei de lado. Por quê? Porque a mente de Paulo foi transformada. Deixar Deus renovar nossos pensamentos. O verbo é deixem, é uma decisão submissa. Senhor, eis-me aqui. Transforma-me a mim, Senhor. Muda a minha vida, muda a minha forma de pensar. Eu cresci, não quero mais ser comparado como menino e tampouco ter atitudes de meninos. Para isso, então, é necessário gastar tempo com Deus. Precisamos gastar tempo com o Senhor, mas tempo de qualidade, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. O que é meditar na palavra de Deus? É ler o texto e pensar o que eu posso extrair de atitudes para a minha vida agora. O que isso pode modificar o meu modo de agir, minha forma de pensar? E principalmente a questão da maturidade espiritual. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. Me preparando para amanhã, se esse amanhã vier ser melhor do que estou sendo hoje. Isso é um pensamento diário. Constantemente. Então que nós possamos mesmo, amados, repensar em tudo isso que a gente compartilhou aqui. São situações que têm me preocupado.
Porque muito se fala. Que planeta que nós estamos deixando para as gerações futuras? Não se questiona isso? Deveríamos fazer uma deriva nessa pergunta. Que geração futura estamos deixando para o planeta? E aí sim, nós vamos começar a modificar o nosso modo de agir. E começamos de que forma? Transformando a minha vida. A única pessoa que eu tenho condições de mudar sou eu mesmo. E aí mudar as pessoas que estão à minha volta. E aí numa propagação, como se fosse pegar uma pedrinha e jogar dentro de uma lagoa e as ondas chegam até a margem dessa lagoa, vai ser um movimento através das nossas vidas que o Senhor irá promover. Enquanto os meninos sobem aqui, eu convido você a fechar os seus olhos e meditar em tudo que a gente conversou. E depois nós vamos ter um momento de oração em prol da mensagem e em prol dessa situação que nós estamos enfrentando.